Este é Entrando numa Fria. Oh! Jinx, não! Um dos filmes mais bem-sucedidos em crítica e bilheteria do início dos anos 2000, é isso que ocorre quando todos pedem por mais Fockers. Com um elenco de estrelas de Hollywood e grande bilheteria, as sequências de Entrando numa Fria deveriam ter sido um sucesso. Mas apesar das adições de grandes estrelas à família, cada novo filme do universo Focker falhou em causar uma boa impressão. Precisa saber quem será o responsável por toda a família Burns? Então eu te pergunto, Greg, está pronto para ser o poderoso Focker? Quando Entrando numa Fria estreou em 2000, imediatamente se consolidou como um clássico da comédia. Com sua premissa aparentemente simples, um gosto cativante pelo pastelão e um Robert De Niro, o filme foi facilmente aceito pelo público no fim de semana de estreia. Mas à medida que o boca a boca se espalhou de que o filme tinha mais piadas por minuto do que qualquer um esperava, Entrando numa Fria se tornou uma sensação mundial. Tenho mamilos, Greg. Pode me ordenhar? Apesar de De Niro já ter feito papéis cômicos, ninguém sabia até então até onde a lenda de Hollywood iria. Para equiparar o olhar de De Niro, Entrando numa Fria precisava de um filho de mestres da comédia e da realeza de Seinfeld. Nós vamos estar em um clube. Ei, aquele robô dançarino foi pego, e eu te desafio a me impedir de entrar. Ben Stiller era mais conhecido como diretor e estrela do cultuado indie Caindo na Real. Tudo isso mudou em 1998 com a hilária e desastrosa cena do zíper na braguilha. Quando Quem Vai Ficar com Mary revelou o talento de Stiller, ninguém duvidou de suas raízes na comédia. No papel de Greg, Stiller desafia as normas da masculinidade de uma forma que não parece forçada. Orgulhoso de ser enfermeiro em um campo majoritariamente feminino, Greg Focker parece um cara da cidade grande que se conhece bem e se sente seguro com isso. Começando com um olhar engraçado, mas romântico, sobre a vida dos personagens, o filme nos dá a chance de vê-los em sua melhor forma como personagens reais e autênticos em apenas alguns poucos quadros. Quando enfrenta a ansiedade de conhecer a família intensa da namorada, Greg desmorona de todas as formas possíveis. Planejando pedir a namorada em casamento no fim da estadia com a família dela, ele não consegue evitar dizer algo errado e quase destrói tudo. Só sai do meu pé, tá? Não é como se eu tivesse uma bomba aqui, não é como se eu quisesse explodir o avião. Enquanto a masculinidade, fé e até a identidade de Greg são constantemente desafiadas pelo ex-agente da CIA e futuro sogro, Jack, pessoas de todos os tipos encontraram algo para rir. Um ótimo exemplo de comédia de desastre, Entrando numa Fria, combina choque cultural, humor e a ideia de que tudo pode dar errado. Um infame teste de detector de mentiras entre Greg e Jack que causa ataques de pânico, comédia física de fazer doer as costas, tensão religiosa, tiradas engraçadas e, claro, o pior e melhor ex-namorado das telas. Ei, consigo passar um fim de semana sem sexo e cigarros. Acho que aguento uma tarde com seu ex-noivo. Entre perseguições de gato e muito humor de banheiro, Entrando numa Fria é uma comédia com algo a dizer. Apesar do declínio das figuras paternas dominadoras na cultura ocidental, a atuação de De Niro foi tão marcante que todos aceitaram a ideia. A atuação de Stiller como o homem moderno dos anos 2000 foi tão convincente que a combinação se tornou inegável. Superando o desafio de mudar expectativas no novo milênio, o filme contou com atuações incríveis. Claro, mas também traz situações hilárias de choque cultural que aproximam e unem famílias. No geral, Entrando numa Fria pode ser a comédia mainstream que define sua época, mas será que esses clichês resistem com a evolução da sociedade? Com bases tão sólidas, pode parecer que qualquer outra aventura com os Fockers só renderia ouro da comédia. Inclua mais lendas de Hollywood, amplie os cenários e mantenha a fórmula. Parece uma sequência perfeita, não é? Infelizmente para o público mais empolgado, quando o hilário Entrando numa Fria maior ainda estreou em 2004, perfeição era o que menos importava para todos. Com todos os suspeitos de sempre, Entrando numa Fria maior ainda trouxe duas megastars para um elenco já forte, equilibrando o pai conservador de De Niro. Dustin Hoffman e Barbara Streisand brilham como os Fockers. Interpretando os papéis clássicos de pais hippies liberais, Hoffman e Streisand estão no auge de suas carreiras. Nesta sequência, pouco antes do casamento de Greg Focker, Stiller, o filme abandona a introdução casual de Entrando numa Fria e aposta em humor mais estranho. Desde o início, ficou claro que tudo saiu dos trilhos. Mas, com a chegada dos Fockers, o público nervoso quase suspirou aliviado.
Quase como um jogo perfeito de gato e rato, os Fockers enfrentam tudo o que seus novos sogros conservadores representam. Seja Dustin Hoffman fugindo das normas masculinas como um pai que fica em casa, ou Barbara Streisand com sua suposta abertura como terapeuta sexual, essas lendas de Hollywood se enfrentam de maneira realmente hilária. Infelizmente, a escolha perfeita do elenco principal foi totalmente prejudicada por um timing cômico realmente terrível. Enquanto Entrando numa Fria equilibrava desastres com comédia inspirada, Entrando numa Fria Maior ainda traz apenas mais desastres. As perseguições do gato se estendem demais, o pastelão se alonga e os fracassos se acumulam de forma ilógica. Claramente seguindo o roteiro do original, as piadas são repetidas de maneiras que os cineastas mal tentaram disfarçar. Pela cena icônica do detector de mentiras, Entrando numa Fria Maior ainda tenta inovar com soro da verdade e testes de DNA secretos. Mas à medida que as piadas ficam maiores e mais exageradas, o foco original na tensão familiar se perde completamente. O Jack de De Niro já é assustador, e com tecnologia e palhaçada, vê-lo enfrentar dois idealistas deveria ser o verdadeiro espetáculo. Com tantas piadas repetidas sobre leite e frases manjadas, a repetição se torna cansativa. Como Owen Wilson foi um ótimo rival de Ben Stiller no primeiro filme, Entrando numa Fria Maior ainda tenta inverter isso com outro antigo amor. A introdução do relacionamento inapropriado de Greg com uma empregada poderia ser uma subversão hilária, mas a adição de um possível filho perdido é uma decisão sombria. Feitas para provocar risos, essas contribuições à história dos Focker foram mais maldosas do que o público esperava. Infelizmente, não foram as únicas adições infelizes à família, porque, no momento em que o Fockerverso nos apresentou ao pequeno Jack, não havia mais volta. Jack, o que você acabou de dizer? Destinado ao sucesso de bilheteria, ignorando a crítica, Entrando numa Fria Maior ainda foi um grande sucesso financeiro, praticamente garantindo uma continuação. E quando o terrivelmente intitulado Entrando numa Fria Maior, ainda com a família, foi lançado para o público desavisado em 2010, a pouca boa vontade que restava pela franquia sumiu rapidamente após acompanhar a família Focker. Anos depois do último filme, Entrando numa Fria Maior, ainda com a família, pouco lembra seus predecessores. Apesar do título sugerir uma trama sobre os filhos de Greg e a relação de Jack com os netos, o filme na verdade se concentra apenas na rivalidade entre os dois homens. Com a mudança geracional, essa visão do machismo é insensível e injusta com a abordagem de masculinidade do primeiro filme. Não seria divertido ver o vovô De Niro se adaptando? E se, como na vida real, os mais velhos assustassem ainda mais os jovens Fockers? A prequela é rasa, entediante e sem graça. Os choques entre gerações deram lugar a uma trama irritante de divórcio. A comédia de erros com apostas altas e acrobacias foi deixada de lado pela paranoia dos idosos e visão distorcida da infidelidade. Nem mesmo a reintrodução de Owen Wilson consegue salvar Entrando numa Fria Maior, ainda com a família de um conjunto completamente ridículo de circunstâncias. Com Hoffman e Streisand quase ausentes, De Niro precisa contracenar com Stiller de formas já totalmente exploradas. A tentativa de humanizar o rígido Jack falha em uma trama mal construída de insuficiência cardíaca. Mas talvez o mais perturbador seja a obsessão total de Entrando numa Fria Maior, ainda com a família por remédios para disfunção erétil, já que ele menciona isso sempre que pode. Esta terceira parte faz de tudo para lembrar ao público que o novo bico de Greg Focker como representante farmacêutico é bem engraçado, não é? Com base na bilheteria de Entrando numa Fria Maior, ainda com a família, parece que o público concordou. Mas como a trama, ou qualquer piada específica relacionada ao filme, praticamente desapareceram da consciência do público, é mais provável que as pessoas só estivessem esperando por mais diversão baseada nos Focker. Porque, apesar de uma recepção realmente péssima, Entrando numa Fria Maior, ainda com a família, foi um sucesso financeiro retumbante. Embora tanto De Niro quanto Stiller tenham nos dado muitas atuações impecavelmente hilárias, nenhum dos dois parece ter muito sucesso com continuações de comédias. Seja De Niro revisitando A Máfia, Volta ao Divã ou Stiller fazendo outro Zoolander, ambos parecem ter dificuldade em repetir a perfeição. Felizmente, filmes como Fuga à Meia-Noite e Trovão Tropical não tiveram continuações. Vendo o estado de Entrando numa Fria Maior, ainda com a família, isso é uma bênção. Diante da chance de outro filme no universo Focker, ainda há esperança de preservar o legado de Entrando numa Fria? Porque com Sogro Focker chegando em 2026, parece improvável que a franquia consiga voltar à sua antiga glória. Com Ariana Grande no elenco, os cineastas talvez tenham achado ao contraponto ideal para Greg e Jack.
O novo filme dos Fokker deve evitar piadas agressivas, escatológicas e reciclagens sem inspiração de piadas antigas e focar em construir pontes. No nosso mundo atual, há tanto para rir e chorar, tantas oportunidades para satirizar a ideia de masculinidade e família. Mas com mais um título brega, é difícil acreditar que Sogro Fokker vai quebrar esse padrão. Porque, para salvar os Fokkers, esse quarto filme vai ter que fazer mais do que apenas apresentar uma nova estrela famosa ou alguma cena de desastre bizarra. Para voltar ao que fez Entrando numa Fria ser tão bom, precisamos parar de pensar em trocadilhos com Fokker, gatos e perigos ou testes de detector de mentiras. É preciso retornar à essência de coração e alma. Após 20 anos de lembranças amargas, restaurar a relação entre o público e os Fokkers não é fácil. De certa forma, é isso que Entrando numa Fria quis nos mostrar. Infelizmente, essa mistura de valores conservadores versus homens modernos parece ter se perdido em piadas forçadas e gosto duvidoso. E para uma história simples sobre um jovem confiante tendo seu mundo destruído por choques culturais, o Fokkerverso se afastou demais das raízes da família. E assim encerramos o episódio desta semana. Qual o seu momento favorito dos Fokker na franquia? Ainda espera um retorno ao Fokkerverso? Conte nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever para ver todos os nossos vídeos nostálgicos.